Boa noite, meus irmãos. Como é bom podermos nos reunir novamente nessa noite de quarta-feira para podermos estudar um pouquinho da palavra do Senhor, para podermos conversar um pouquinho acerca da nossa igreja, acerca da nossa vida com Deus, acerca daquilo que Deus quer para nós como igreja, acerca daquilo que nós temos sonhado também como igreja para servir ao Senhor. Eu gostaria de orar com você nessa noite para nós iniciarmos esse tempo de devocional, esse tempo de culto, pedindo que o Senhor Deus possa estar cuidando de cada um de nós, que Ele possa estar falando ao nosso coração nessa noite. Vamos orar, meus irmãos. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela Tua presença, pela Tua graça e pelo Teu cuidado, ó Deus, sobre a nossa vida, Senhor. Sabemos, ó Deus, e reconhecemos, Pai, que apesar de toda essa luta, Pai, que passamos, ó Pai, podemos ver a Tua boa mão nos amparando, Senhor, nos cuidando, ó Pai, cuidando da Tua igreja de uma forma tão generosa, ó Pai, de uma forma tão bonita, Senhor. Obrigado por isso, ó Deus, porque nós podemos ver o Senhor, ó Pai, o Teu cuidado acima de cada um de nós. Te agradecemos também, Senhor, porque nós temos essa oportunidade de Te louvar, ó Deus, de estudar a Tua palavra, Senhor, de nos comunicarmos, ó Deus, ainda que remotamente, Pai, mas é tão bom, ó Deus, sabermos, ó Deus, que a Tua igreja está se reunindo, Pai, que a Tua igreja está buscando, ó Deus, Te servir, ó Deus, mesmo, ó Pai, que não possamos estar juntos. Obrigado, Senhor, por esse tempo e pedimos, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite. Que o Senhor possa estar conosco, ó Pai, nesse tempo. Que o Senhor possa estar, ó Deus, nos ajudando, ó Pai, a entendermos a Tua palavra, Senhor, e a buscarmos, ó Deus, realmente no Senhor, ó Deus, a força, ó Pai, para levarmos, ó Deus, a cabo, ó Deus, aquilo que temos para essa igreja. Obrigado, Senhor Deus, nós te agradecemos no nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Meus irmãos, hoje a palavra que eu tenho para falar tem muito a ver com os líderes, com a liderança, mas não só a liderança da igreja. Quando eu penso nesse conselho que Pedro nos dá para os líderes, né, para os presbíteros, é algo que fala muito forte ao meu coração e deve falar muito forte ao coração de todos aqueles que lideram o povo de Deus, mas a verdade é que deve falar também forte a toda a igreja, a todas as pessoas da igreja. Eu creio que todos nós, em algum momento da nossa caminhada cristã, nós vamos ser líderes, né? Ou se já não somos líderes, nós exercemos um papel de liderança, quer seja dentro da igreja, quer seja fora da igreja. O servo, o crente, ele é um líder por natureza. E esse texto de primeira carta de Pedro, no capítulo 5, do verso 1 a 4, ele fala de uma forma muito específica sobre a liderança ali, sobre o pastoreio. Eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite sobre esse texto. Mas antes de nós entrarmos nesse texto propriamente dito, eu gostaria de compartilhar algo com vocês que acontecia conosco, comigo basicamente, como a líder, muito tempo atrás, quando nós estávamos ainda lá no Pará. Eu devo ter contado alguma vez que eu era responsável pelos alunos do segundo ano do Palavra da Vida, para ministrar um tempo de sobrevivência na mata com aqueles alunos. Então todos os alunos que estavam no segundo ano, na época de setembro mais ou menos, eles sabiam que eles iam ter um tempo de sobrevivência na mata. E essa sobrevivência que nós fazíamos, alguns dos irmãos conhecem onde a gente morou, ali no Seu Guilherme, ali no Furo das Marinhas, e onde era Benevides, onde era o Palavra da Vida. Então dá uns 38 quilômetros mais ou menos, quase 40 quilômetros entre o Palavra da Vida e aquele lugar onde o Seu Guilherme morava, onde nós morávamos depois. E todos os anos nós tínhamos que sair para esse tempo de sobrevivência. E eles não sabiam, só sabiam que o dia que ia ser a sobrevivência, mas não sabiam o horário que ia acontecer. E eles tinham que fazer uma mochila e eu dava todas as orientações para eles em relação àquilo que eles poderiam levar, não poderiam levar nenhum alimento, nada parecido. E eu sempre falava, olha, leva poucas coisas porque você precisa poder carregar seu próprio peso, sua própria mochila. E normalmente na madrugada, umas 2 da manhã mais ou menos, eu passava batendo nas janelas, nas grades das janelas, para que eles acordassem. E a gente acordava rapidinho, tanto rapazes e moças, às 2 da manhã, 1h30, 2 horas, não tinha um horário muito certo. E cada um tinha que pegar correndo a sua mochila, colocava nas costas e nós saíamos caminhando.
E nós saímos do Palavra da Vida e íamos até onde nós morávamos, lá na Maurícia, caminhando os rapazes. As moças iam até a entrada do Genipaúba ali, e ali tinha alguém com uma Kombi para buscá-las, mas os rapazes nós íamos caminhando até o final da sobrevivência, esses 40 quilômetros. Mas era tão interessante que você não via má vontade da parte daqueles meninos, daquelas pessoas. Era dificilmente você encontrava ali resistência para caminhar tanto. Alguns até com dificuldade realmente física e tinham algum problema físico, e algumas vezes eu falava, se você não pode, fala que você vai junto com as meninas ou a gente leva de carro. Mas, para ser bem sincero, todos eles faziam essa caminhada e apesar do cansaço, apesar de toda aquela situação desconfortável que era carregar na sua própria mochila, andando os 40 quilômetros basicamente, esses rapazes iam até o final. Passado alguns anos, algum tempo depois, encontrando alguns desses alunos, ex-alunos na verdade já, numa conversa informal, num churrasco lá em casa, um desses alunos me vira e fala assim, olha Wilson, o que era mais gostoso quando a gente fazia sobrevivência, quando a gente tinha que caminhar e tinha que percorrer aqueles 40 quilômetros andando, era perceber que você não mandava a gente caminhar aqueles 40 quilômetros e ficava olhando. Você caminhava junto com a gente aqueles 40 quilômetros e nos motivava, nos alegrava, fazia com que a gente se sentisse parte de uma equipe, fazia com que a gente se sentisse parte daquele tempo que a gente estava fazendo, daquela caminhada, daquele evento que nós estávamos realizando. Meus irmãos, é sobre isso que esse texto fala, é sobre isso que Pedro está exortando aqueles presbíteros da igreja, a que esses homens eles tivessem paixão naquilo que eles estavam fazendo, naquilo que eles estavam, sobre o pastoreio que eles estavam tendo sobre a igreja. E é isso que eu gostaria que nós pensássemos nessa noite. Se aquilo que você tem feito na IBASP, aquilo que você tem trabalhado, naquilo que você tem se envolvido com a IBASP, você tem colocado paixão para fazer. Nós temos falado sobre a ideia, ou aquilo que a igreja quer ser, o desejo que nós temos para a igreja. Mas, meus irmãos, como eu falei na semana passada, todo esse movimento que nós estamos tentando organizar na igreja não vai à frente se Deus, em primeiro lugar, não estiver queimando no nosso coração, se não for Ele a motivação pela qual nós estamos nos reunindo, ou seja, se não começar em nós um avivamento real de busca da presença do Senhor, isso não vai acontecer. Da mesma forma não vai acontecer se em cada um de nós, e começando por nós, os líderes, nós não tivermos paixão pelas pessoas da igreja. Se nós não tivermos paixão pelas pessoas, se nós não tivermos paixão por aquilo que nós estamos fazendo. Os eventos, as coisas que nós estamos planejando, não tem valor nenhum se em nosso coração, se em nossa disposição não houver paixão por servir. Eu gostaria de ler com vocês, então, a primeira carta de Pedro, no capítulo 5, do verso 1 até o verso 4. Diz o seguinte o texto: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero com eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Que texto interessante esse de Pedro. Pedro ele se coloca na posição, na condição de presbítero junto com aqueles aos quais ele está falando, e ele dá um conselho muito interessante aqui no verso 2. A primeira coisa ele fala, olha, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Esse texto, essa palavra que ele fala, né, poiameno, alimentar, ou seja, pastorear significa dar alimento, fornecer pasto, comida, cuidar. Isso é algo que nós precisamos ter em mente quando nós
pensamos na IBASP, quando nós pensamos na igreja. Muito mais do que os eventos, muito mais do que aquilo que nós estamos planejando, as pessoas são mais importantes. Elas não vão seguir, ou elas vão querer estar conosco na igreja quando nós realmente buscarmos cuidar dessas pessoas, quando nós quisermos realmente pastorear o coração dessas pessoas. E a ideia do pastoreio é que você possa suprir as necessidades dessas pessoas. E quando eu penso em necessidade, quando nós pensamos nessas necessidades, são todas as necessidades. Tem a ver com a necessidade espiritual, tem a ver com a necessidade emocional daquelas pessoas, tem a ver com a necessidade de relacional dessas pessoas. Tudo isso está envolvido no pastoreio. Pastoreio é algo que nós precisamos desenvolver e algo que nós precisamos ter paixão por fazer. Quando nós planejamos ter uma igreja que seja bíblica, uma igreja que acolhe as pessoas, uma igreja que serve, uma igreja que proclama, isso tudo parece ser tão bonito, isso tudo parece ser um slogan tão bom para a igreja. Mas será que você está apaixonado por essa igreja a tal ponto de você olhar para as pessoas e querer integrar essas pessoas, pastorear essas pessoas para que elas também recebam dessa nova a visão, dessa ideia de uma igreja tão gostosa como nós temos? O problema é que muitas vezes o nosso pastoreio, a nossa paixão é tão morna que nós não nos preocupamos com o nosso vizinho, nós não nos preocupamos com o nosso irmão, nós não nos preocupamos com as pessoas que estão ao nosso redor. Então os programas que nós fazemos, os eventos que nós realizamos se tornam insípidos, se tornam sem graça. Não tem aquele mesmo entusiasmo, não tem mais aquela mesma disposição em fazer. Mas ele continua dizendo aqui no meio do verso: olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Ou seja, cuida, né? Essa ideia do olhem cuida desse rebanho com disposição. Essa ideia do cuidado deve ser incutida em nosso dia a dia como igreja. Quando nós pensamos que nós devemos cuidar das pessoas, quando nós devemos ter essa paixão em ajudar e envolver as pessoas, isso muda a nossa disposição em relação àquilo que nós fazemos. Algumas vezes, talvez você esteja se sentindo obrigado a cumprir algum determinado evento ou manter alguma determinada programação, porque sempre foi assim. Mas quando você tem paixão, quando o seu coração está queimando por isso, por cuidar das pessoas, você olha para aqueles eventos, você olha para aquele ministério que você é responsável, por aquele ministério do qual você participa, e você começa ali a ver as oportunidades que tem para servir as pessoas, para cuidar das pessoas. Então você já não olha mais para aquela situação ou para aquele evento como simplesmente mais um evento. Você olha para aquilo lá como uma oportunidade de poder ajudar, uma oportunidade de poder chegar ao coração das pessoas, uma oportunidade de poder mostrar o amor de Deus àquelas pessoas. E isso faz com que você desenvolva esse ministério com muito mais alegria, com muito mais disposição, com muito mais afinco. E é nesse sentido que as pessoas começam a olhar para nós, vão começar a olhar para a nossa igreja e vão sentir o desejo de se integrar à igreja, de estar na igreja. É nesse sentido que as pessoas que já são da igreja vão sentir o desejo de se envolver mais com a igreja. Quando eles puderem olhar para você, quando eles puderem olhar para mim e começarem a pensar: puxa vida, que gostoso ver que aquela pessoa tem disposição, tem paixão naquilo que ela está fazendo. E essa é alguma coisa que nós precisamos desenvolver no nosso meio. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, o verso 3 e 4, olha só que interessante que ele fala aqui. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e consideram os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Quando nós olhamos para a ideia do cuidar do rebanho, cuidar das pessoas com disposição, com paixão,
Nós precisamos ter essa ideia de Paulo, que nós não devemos ser egoístas, mas nós devemos olhar para o outro. Algumas vezes nós achamos que aquilo que nós estamos fazendo na igreja, ou que a própria igreja, é para nós. Que nós fazemos os eventos, que nós criamos os eventos, que nós nos envolvemos nos ministérios porque nós vamos ser alimentados, porque nós vamos cuidar. Mas nós esquecemos que, na verdade, nós fazemos isso não é para nós, mas é para Deus. Ele é o centro. É a Ele que nós devemos honrar, é a Ele que nós devemos agradar. Nós fazemos tudo aquilo, nós sonhamos tudo, todas as coisas, para que Deus possa ser glorificado, para que Ele possa estar sendo conhecido pelas pessoas. Então nós precisamos ter paixão em cuidar de pessoas. Nós temos que ter paixão em pastorear pessoas. Nós temos que ter paixão em servir as pessoas. É o que ele diz aqui um pouquinho depois nesse mesmo texto. Ele fala que nós devemos, mas de livre vontade, como Deus quer, não façam isso por ganância, ou seja, não façam isso para que vocês recebam nada, mas com o desejo de servir. Essa é algo que talvez você e eu tenhamos uma grande dificuldade, talvez. É esse nutrir em nós esse desejo de servir ao Senhor, de servir aqueles que estão ao nosso redor. Quando nós servimos porque nós vamos receber alguma coisa, nós o fazemos com uma certa habilidade, com um certo cuidado, com um certo zelo. Mas se nós pensarmos que nós estamos servindo as pessoas, suprindo as necessidades das pessoas, porque nós estamos fazendo isso para Deus, isso deve encher o nosso coração com mais disposição ainda. O próprio capítulo de Filipenses, um pouquinho mais à frente, o verso 5 ao 8, fala sobre a atitude de Cristo. Olha só o que diz lá o texto. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que ser igual a Deus fosse algo a que devia se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo e assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Cristo veio, se entregou numa cruz por nós, porque ele quis agradar ao Pai. Ele se humilhou, ele abriu mão da posição que ele tinha para viver como nós, no nosso meio, para que a gente pudesse conhecer a Deus através da vida dele, através do sacrifício dele. Talvez aquilo que nós estamos fazendo exige de nós sacrifício. Talvez o serviço ao qual nós somos empenhados em fazer exige de nós sacrifício. O problema é como que nós fazemos como nós desenvolvemos essas habilidades, como nós desenvolvemos essas tarefas que nós temos recebido para fazer. Nós a fazemos ou a cumprimos porque, olha, não tem ninguém para fazer, então eu estou aqui para fazer e eu vou fazer o melhor possível, eu vou cuidar das pessoas, eu vou fazer as programações conforme me falaram e vai ser somente aquilo, ou realmente eu coloco todo o meu empenho, todo o meu coração naquilo que eu estou fazendo, coloco toda a paixão naquilo para que as pessoas possam ver a presença de Deus ali e possam se sentir tão bem, com vontade, desejo de fazer parte. Essa era a diferença de quando a gente ia para a sobrevivência e os alunos iam tranquilos, andavam aqueles 40 quilômetros e não estavam reclamando. Porque eles podiam ver que todos nós fazíamos parte da mesma equipe. Todos nós estávamos participando juntos daquele mesmo desafio. E eles sabiam que a alegria que eu estava lá era a mesma alegria que eles tinham também. De passar por luta, sofrimento, algumas vezes pegando chuva no meio do caminho, algumas vezes nós não tínhamos o que comer no meio do caminho, acabou a água no meio do caminho, mas nós passávamos por aquilo juntos porque a gente podia ver disposição, paixão naquilo que nós estávamos fazendo. Com a igreja é a mesma coisa. Nós não vamos conseguir ser uma igreja, nós não vamos conseguir alcançar os planos que Deus tem para nós, se em cada um dos nossos líderes, se em cada um dos nossos membros,
nós não tivermos paixão por aquilo que nós estivermos fazendo. Se nós não olharmos para esse desafio da igreja com um novo olhar, com um olhar de vontade de fazer, de abrir mão do nosso conforto, de abrir mão da nossa posição, em abrir mão dos nossos gostos para poder atingir esse objetivo. Quando nós pensamos nessa paixão, quando nós pensamos que isso vai motivar as pessoas, nós vamos entender que não é um programa novo que faz a diferença numa igreja. Não é se ela tem bons programas, não é se ela tem uma liturgia desse jeito ou daquele jeito, ou se não tem determinado evento ou determinada programação, é que essa igreja vai ser boa ou vai ser ruim, essa igreja vai ser atraente ou não vai ser atraente. O que faz a diferença numa igreja é quando as pessoas olham para aquelas pessoas que se congregam naquela igreja e elas olham nos olhos daquelas pessoas e veem que elas têm paixão em estar lá, que elas têm paixão em servir a Deus, em servir ao outro, que elas estão preocupadas em cuidar das pessoas que estão ali dentro, que elas têm necessidades e que elas estão olhando para suas necessidades, estão se envolvendo nessas necessidades. Ter paixão pelas pessoas é mais importante do que nós termos bons programas. Ter paixão por aqueles que já estão na igreja, aqueles que estão fora da igreja, é muito mais saudável, é muito mais importante do que nós mantermos bons programas na igreja. Então, meu irmão, eu gostaria de desafiar você, a partir desse tempo, a partir dessa quarentena que nós estamos experimentando, para que você começasse a orar ao Senhor: Deus, me desperta para que eu tenha paixão em estar na igreja. Me desperta para que eu tenha paixão em servir na igreja. Me desperta porque eu quero ter um coração onde não cabe dentro de mim tudo aquilo que o Senhor tem feito. Para encerrar, eu gostaria de lembrar aquilo que João escreve no livro de Apocalipse. Apocalipse, no capítulo 3, a partir do verso 14, quando João escreve acerca da igreja de Laodiceia. E esse é um alerta para nós também. Capítulo 3 de Apocalipse, a partir do verso 14, diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas palavras são essas as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. E aí ele diz o seguinte a partir do verso 15: Conheço as tuas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É interessante esse texto que João escreve sobre uma igreja que perdeu a paixão. Essa é a ideia desse texto. Uma igreja que não estava errada, que Deus conhecia suas obras, mas que havia perdido aquela vontade de servir, aquela vontade de trabalhar, aquele desejo de buscar as pessoas, aquele desejo de servir ao Senhor. E ela se torna uma igreja morna. E esse é um desafio para que nós não nos tornemos uma igreja morna. Não são os eventos, não são as programações que fazem de nós uma igreja viva, uma igreja que atua, mas é a paixão dos seus membros, é a paixão da sua liderança por aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Então eu gostaria de desafiar você nessa noite, nessa quarta-feira, a orar ao Senhor para que Ele coloque no seu coração paixão por aquilo que você tem feito. Se você não tem ainda se envolvido em algum ministério, peça para que o Senhor coloque então no seu coração a paixão por servir em alguma área. Se você já é líder, peça para que o Senhor renove no seu coração o desejo de pensar nas programações da igreja, não visando a sua vontade, não visando o seu próprio interesse, mas olhando para as necessidades daqueles que estão aqui, daqueles que estão na igreja, ou daqueles que virão para a igreja. E planejar, programar esses eventos, essas programações de forma a pastorear, de forma a cuidar, de forma a alimentar, de forma a suprir as necessidades daqueles que estão aqui. E faça isso com desejo, com vontade, com paixão.
Porque quando o nosso coração está nessas coisas, quando nós temos essa paixão por trabalhar, essa paixão por desenvolver esses eventos, esses trabalhos, todo esse trabalho se torna bem maior. Todas as oportunidades que nós temos são alcançadas, nós fazemos eventos muito melhores quando nós colocamos o nosso coração nisso. Então eu desafio você nessa noite a viver uma vida com paixão por Cristo em primeiro lugar, mas também compaixão pela igreja da qual você faz parte, compaixão pelo ministério do qual você é responsável, compaixão pelo ministério do qual você participa, compaixão por aquelas pessoas que estão ao seu redor também. Que o Senhor Deus possa nos abençoar nessa noite, que Ele possa desafiar o nosso coração a viver novamente aquela paixão que nós tínhamos no nosso início, quando nós nos convertemos. Essa deve ser a nossa alegria, essa deve ser a nossa motivação dia a dia, mesmo depois de 40, 50, 60 anos de crentes. A nossa paixão em servir deve ser a mesma de quando nós conhecemos ao Senhor Jesus. Que Ele fale ao nosso coração nessa noite. Gostaria de orar mais uma vez com você. Gostaria de realmente pedir ao Senhor que Ele mude o nosso coração se é necessário, que Ele coloque em nós esse desejo de servi-lo, porque nós servimos um Deus tão generoso conosco, um Deus que deixou o exemplo para nós, mas que Ele possa também falar ao nosso coração. Vamos orar, meus irmãos. Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Agradecemos, ó Pai, pela Tua orientação, a Tua palavra, Senhor Deus, que é tão claro, ó Deus, a nós, ó Deus, como líderes, ó Pai, que devemos pastorear, ó Deus, as pessoas às quais o Senhor tem colocado diante de nós. Pastoreio, Senhor, significa, ó Pai, que nós devemos fazer como o Senhor tem feito conosco, que é cuidar de nós, ó Deus, que é olhar por nós, ó Pai, que é, ó Deus, ajudar nas nossas dificuldades, a supri-las, Senhor, também a exortar-nos, ó Deus, quando nós estivermos errados, ó Pai, mas que também, ó Deus, é fazer isso com todo o coração, Pai, como a gente pôde ver, ó Deus, o exemplo de Jesus. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque esses exemplos, ó Pai, essas exortações, ó Deus, que existem na Tua palavra, Senhor, não são para o nosso mal, ó Pai, mas sim para desafiar-nos, ó Deus, a vivermos, ó Deus, a nossa vida, ó Pai, do dia a dia, a nossa vida na caminhada cristã, ó Deus, de uma forma, ó Pai, que lhe agrade, Senhor. E, ó Deus, nós te pedimos nessa noite, Pai, que o Senhor coloque no nosso coração novamente o desejo ardente, ó Pai, de servi-lo, Senhor. O desejo ardente, ó Deus, de cuidar das pessoas, ó Pai. O desejo ardente, Senhor Deus, de falar, ó Deus, do Teu amor às pessoas. Ó Deus, que nós não estejamos preocupados, ó Pai, somente com as programações, com os eventos da nossa igreja. Que nós estejamos, sim, preocupados, ó Pai, com aquilo que nós devemos fazer, ó Deus, pelas pessoas as quais o Senhor tem colocado nesse lugar, com as pessoas, ó Deus, as quais o Senhor vai trazer a esse local. Que nós, ó Deus, sejamos exemplos nisso, Pai. Que nós possamos, ó Deus, ser exemplo, ó Pai, às pessoas que estão ao nosso redor, como diz a Tua palavra, Senhor. Fica conosco, ó Pai, nessa noite. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, com isso. Que o Senhor ponha, ó Deus, no nosso coração novamente a paixão, ó Deus, em servi-lo. A paixão, ó Deus, em cuidar das pessoas, Senhor. A paixão, ó Deus, em servir as pessoas, ó Pai. A paixão, ó Deus, por participarmos, ó Deus, de uma igreja e podemos, ó Deus, honrá-lo, ó Deus, através das nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Pai, te louvamos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Muito obrigado, meus irmãos, e tenham uma boa noite.